A filosofia de Hegel se assemelha a certas substâncias tóxicas que em baixas doses funcionam como medicamento, mas em doses elevadas se tornam letais. Encontrar a proporção certa de seu uso parece ser aqui a arte. Confrontando com os devaneios do intoxicado pelo excesso de especulação, poder-se-ia ser tentado a uma rejeição pura e simples, como a que se anuncia na carta de Walter Benjamin ao amigo Gershom Scholem, em janeiro de 1918, na qual pensa poder traçar o perfil espiritual de Hegel como, cito, o de um homem de violência intelectual, de um místico da violência, a pior espécie que há, mas ainda assim um místico. Diferente de seu amigo Adorno, Benjamin nunca soube aproximar-se de Hegel, tão forte terá sido aquela primeira impressão de juventude, e que encontra base textual nas obras de Hegel, a saber, sempre que esse se põe a fechar seu sistema com toda a arte de seu método lógico, dialético, especulativo. Mas, até certo ponto de seu percurso filosófico, Hegel é um pensador bastante sensato e mesmo prosaico, sendo bem conhecido seu elogio do prosaísmo do mundo moderno. Por isto, desde sua primeira recepção até os dias de hoje, encontram-se sempre de novo aqueles que deixam de lado as pretensões infladas da especulação pro absoluto e se limitam a reconstituir a contribuição de Hegel para a compreensão da história da humanidade e, particularmente, da modernidade. Na presente jornada, procurar-se-á manter do espírito hegeliano o suficiente para obter seus benefícios, ao mesmo tempo que se identifica e evita prudentemente a dosagem excessiva. Na primeira incursão, o excesso se manifestará claramente na culminação da filosofia da história de Hegel, em que domina aquele misticismo da violência constatado por Benjamin. Na segunda incursão, depois de recuperada a contribuição de Hegel para a compreensão da sociedade moderna, ver-se-á novamente o excesso na absolutização do Estado moderno. Kant havia, em meados dos anos 1780, lançado a pedra fundamental da filosofia da história do idealismo alemão, ao procurar integrar numa única ideia de conjunto da história da humanidade elementos díspares e aparentemente contraditórios herdados de Rousseau. As mazelas da cultura, tão veementemente denunciadas por este, passam a ser consideradas como meios necessários para se atingir um fim superior, o desenvolvimento pleno de todas as aptidões dos homens, o qual, por sua vez, passa pela consecução dos fins subordinados de uma constituição civil perfeitamente justa e da paz perpétua entre os povos. Com sua tentativa de fornecer uma interpretação coerente do pensamento de Rousseau, Kant forneceu de fato a estrutura básica da especulação sobre a história que avançaria nas décadas seguintes, a saber, a do movimento tripartite. Primeiro, estado original, depois, perda desse estado e dispersão em infindáveis mazelas, e, finalmente, recuperação numa unidade superior. Hegel mantém essa estrutura básica, mas toma a unidade final do processo histórico como já presente potencialmente no estado original, ou seja, toma como constitutiva da própria história aquela ideia que Kant propôs meramente como reguladora de nossa reflexão sobre o curso da história da humanidade, e, em vez de associá-la com a natureza, trata-a coerentemente como um movimento próprio do espírito. Uma formulação intermediária se encontra nas cartas de Schiller sobre a educação estética do homem, a que Hegel se refere já por ocasião de seu lançamento, em 1795, como obra de mestre, documentando que o ensaio schilleriano fez parte de sua formação inicial. Como visto, Schiller parte diretamente de Kant em sua concepção de uma filosofia da história. Apesar de concordar com Kant quanto à necessidade da ruptura do homem com sua natureza primitiva, a fim de que desenvolvesse sua razão e se tornasse, por liberdade, o que é ou deve ser, Schiller realiza um deslocamento nos estágios primitivos da humanidade que será fundamental para a geração seguinte, incluindo Hegel.
Se em relação à natureza bruta e inculta sempre foi um ganho o homem ter dela saído e começado a usar seu entendimento e sua razão, não se pode dizer o mesmo com relação à natureza cultivada que se encontra nos gregos, naquele belo despertar das forças do espírito. A natureza grega, cita Schiller, se casava com todos os encantos da arte e com toda a dignidade da sabedoria, sem se tornar vítima deles como a nossa. Nos gregos, Schiller encontrava o despertar das forças do espírito e seu desenvolvimento em todas as direções, sem que tenha chegado ao estágio em que o espírito rompe com e se contrapõe à natureza, hipertrofiando o artifício, o raciocínio e a reflexão singularizada. Seguindo Winckelmann na querela dos antigos e modernos, Schiller idealiza uma cultura grega como simples expressão da natureza na simplicidade do espírito, a qual contrapõe, então, a cultura moderna, com seus requintes de sofisticação, mas também de reflexão, divisão e fragmentação. Cito Schiller: quão diferentes somos nós, os modernos. Também entre nós a imagem do gênero se encontra espalhada e aumentada nos indivíduos, mas em fragmentos, de modos que se tem de ir de indivíduo em indivíduo para reunir a totalidade do gênero. Os tempos modernos são marcados pela divisão do trabalho, que acarreta a especialização, não só dos indivíduos, mas de categorias sociais inteiras, em que se encontra então desenvolvida apenas uma minúscula parte do potencial natural de um ser humano. Cito Schiller: vemos não só sujeitos singulares, mas classes inteiras de homens desenvolver apenas uma parte de suas disposições, enquanto as demais são mal insinuadas com débeis resquícios, como em plantas deformadas. Como para Rousseau, também para Schiller é o desenvolvimento da cultura que levou do belo espírito grego, sempre unificado pela natureza, ao deplorável espírito moderno que recebe suas formas do entendimento que a tudo separa. Cito Schiller: foi a própria cultura que causou esta ferida na humanidade moderna. Assim que, de um lado, a experiência mais ampla e o pensamento mais determinado tornaram necessária uma divisão mais precisa das ciências, e, de outro lado, o mecanismo mais complexo dos estados tornou necessária uma separação mais rigorosa dos estamentos e negócios, rompeu-se também a união interna da natureza humana e um pernicioso conflito cindiu suas forças harmônicas. Sensibilidade e razão, imaginação e entendimento, paixão e lei já não se harmonizam numa bela unidade, mas se especializam e se separam, acabando por se contrapor. Com a divisão do trabalho e das funções, diz Schiller, o gozo foi separado do trabalho, o meio do fim, o esforço da recompensa. Permanentemente preso apenas a um pequeno fragmento do todo, o próprio homem só se forma como fragmento, tendo permanentemente no ouvido o barulho monótono da roda que gira, ele jamais desenvolve a harmonia de seu ser. E em vez de expressar em sua natureza a humanidade, ele se torna meramente uma expressão de seu negócio, de sua ciência. Até aí Schiller acompanha Rousseau na descrição das mazelas que acometem o homem moderno. Mas agora ele dispõe de um esquema filosófico para pensar a continuidade da história, que Kant havia fornecido em sua ideia para uma história cosmopolita. No plano superior da razão, tudo isto que reduz a individualidade se mostra necessário para que se desenvolva o gênero humano. Cito Schiller: admito de bom grado que, por menos que os indivíduos possam sentir-se bem com esse despedaçamento de seu ser, o gênero não poderia ter feito progressos de outra maneira. Mas Schiller ainda não chegou àquela indiferença em relação ao sofrimento dos indivíduos que caracteriza o nascente pensamento liberal inglês, cuja perspectiva já é o da burguesia que administra e goza os benefícios do progresso da nova era. Schiller ainda enfatiza o lado negativo desse progresso da humanidade. Diz ele:
por mais que tenha sido ganho para o todo do mundo com essa formação dividida das forças humanas, não se pode negar que os indivíduos por ela atingidos sofrem sob a praga desse fim mundial. E em que relação nos encontraríamos, portanto, com as eras passadas e futuras, se o desenvolvimento da natureza humana tornasse necessário tal sacrifício? Teríamos sido os servos da humanidade, por milênios teríamos realizado para ela o trabalho de escravo e impresso em nossa natureza mutilada as marcas vergonhosas dessa servidão, a fim de que gerações futuras pudessem cuidar de sua saúde moral e promover o crescimento livre de sua humanidade em um feliz ócio. Schiller não se contenta com os ganhos do progresso da humanidade para todo o gênero, pois a perda da totalidade de sua natureza nos indivíduos e, poder-se acrescentar, no corpo social, constitui, de certa maneira, uma perda irreparável e injustificável. Por isso, Schiller ensaia em suas cartas sobre a educação estética do homem uma reconciliação última e definitiva que viria com uma arte superior capaz de repor a unidade natural perdida numa totalidade superior em que todas as divisões anteriores e seus respectivos avanços seriam integrados. Cito: mas pode então o homem estar destinado a perder a si mesmo em prol de um fim qualquer? Tem de ser falso, portanto, que o desenvolvimento das forças singulares torna necessário o sacrifício de sua totalidade. Ou se a lei da natureza tende fortemente nessa direção, então deve caber a nós restabelecer por uma arte superior essa totalidade em nossa natureza, destruída pela arte anterior. A filosofia da história da humanidade, elaborada por Schiller, fornece o esquema geral da filosofia da história de Hegel, que vai modificá-la e detalhá-la em muitos aspectos, sem romper, entretanto, com o horizonte de problemas nela colocados. Assim, por exemplo, a exigência de uma reconciliação final se torna um leitmotiv, quase uma obsessão de toda a filosofia hegeliana. Mas, suplantando as soluções de Kant, Fichte e Schiller, que projetam a reconciliação ou a unificação reconquistada num futuro remoto, Hegel entende que a reconciliação exigida pelo espírito é a reconciliação com o tempo presente, esforçando-se para mostrar que os elementos dispersos são reconduzidos à unidade no estado moderno, que assim se torna o ponto culminante de toda a história da humanidade, o fim último da humanidade agora já em efetivação. Com relação à dispersão original, bastante cedo Hegel dá um passo além de Schiller na compreensão do significado da experiência grega para o decurso da história da humanidade, na medida em que localiza, no seio da comunidade grega, o momento de sua ruptura, a que Hegel se refere já em 1802, com a sugestiva expressão representação da tragédia no Ético. Isto leva à surpreendente identificação de importantes elementos constitutivos da modernidade, já na Antiguidade, não só no período imperial romano, Estado de Direito, mas antes mesmo, como na sofística do século V a.C., ou nas filosofias do período helenístico, particularmente no epicurismo, no estoicismo e no ceticismo. Desta maneira, Hegel principia uma reflexão sobre a modernidade em sua longa duração, desafiando outras concepções que situam a origem da modernidade no medievo e trabalham, portanto, com um conceito mais restrito de modernidade, como será o caso de Marx e da tradição que a ele remonta. A modernidade constitui uma das figurações no esquema geral da filosofia da história de Hegel, ou, concretamente, da história mundial. Esta é pensada como o desdobramento e efetivação do espírito universal, que segue o movimento geral de determinação da ideia, qual seja, da unidade e universalidade imediata para a mediação na particularização e diferenciação, culminando com o retorno a si como unidade mediada e internamente diferenciada. Se colocarmos em questão a convicção de Hegel de que no estado moderno a modernidade de fato logra este último passo conclusivo da história,
veremos que sua concepção da modernidade se concentra essencialmente no momento da mediação, particularização, diferenciação, etc., para cuja compreensão contribuiu significativamente. Em suas lições sobre filosofia da história, nos anos 1820, Hegel detalha o que havia esboçado em seus Princípios da Filosofia do Direito, cujo parágrafo 353 apresenta um roteiro para o estudo da história mundial em 4 estágios fundamentais. Deixando de lado as especulações sobre a situação dos homens no estado de natureza, que Hegel sempre desqualificou como mera ficção, a história começa e só pode começar com formações estatais em que os indivíduos estão totalmente imersos na identidade do corpo político de que são partes, não tendo oportunidade de desenvolver sua individualidade e definindo-se a si mesmos pela identidade da substância ética, na linguagem de Hegel, a totalidade efetiva de um coletivo, e que participam. Cito Hegel: na primeira revelação como imediata, ele, o Espírito, tem por princípio a figura do Espírito substancial como da identidade em que a singularidade está imersa em sua essência e permanece para si injustificada. Nesta figura, primeira e imediata formação do espírito do povo, o indivíduo ou a singularidade não se afirma por si mesmo, mas tão somente como membro do coletivo. Hegel associa essa figura dos primórdios da história às formações estatais orientais. No segundo estágio, a individualidade tem a oportunidade de se desenvolver, mas sem chegar à ruptura com e à contraposição à substância ética, ou formação ético-estatal, de que o indivíduo participa. Ao contrário, nesses estágios, o indivíduo se desenvolve plenamente apenas como a forma viva daquela totalidade ética, sabendo-se como sua efetivação. Cito: o segundo princípio é o saber desse espírito substancial de maneira tal que ele é o conteúdo positivo e o cumprimento, enquanto o ser para si é a forma viva dele, a bela individualidade ética. Esse estágio da história mundial é representado pelos gregos em seu período clássico, encontrando-se em sua caracterização por parte de Hegel fortemente os traços da idealização do mundo grego promovida por Winckelmann e Schiller. Mas, como dito, Hegel vai além de seus precursores na compreensão do mundo grego, situando já nele a ruptura decisiva, a tragédia ética, que resulta no terceiro estágio da história mundial, o estágio da modernidade, dominado pela abstração, pelas oposições tornadas fixas e pela dissolução da substância espiritual. Cito: o terceiro é o aprofundar-se do ser para si, sabedor, na universalidade abstrata e, com isso, na oposição infinita à objetividade igualmente destituída de espírito. Nesse estágio, o indivíduo já não se entende como simples efetivação da totalidade ético-política, mas se afunda em si mesmo e se coloca como átomo social, deixando valer tão somente uma universalidade abstrata. Em consequência, encontra-se em oposição absoluta ao mundo destituído de espírito, porque resultante da dissolução da substância espiritual. A análise que Hegel faz desse princípio em diversas de suas obras e lições descortina a modernidade em sua longa duração, mas sempre com o intuito de fornecer um trampolim para um quarto e derradeiro estágio da história mundial. Talvez por isso mesmo, Hegel aprofunda a crítica desta modernidade, confiante em que poderá, ao fim e ao cabo, apresentar uma saída deste mundo do espírito alienado de si mesmo, como o chama na Fenomenologia do Espírito. No roteiro fornecido nos Princípios da Filosofia do Direito, este quarto estágio da história mundial é apresentado no jargão lógico-especulativo peculiar de Hegel, devendo sua análise ser deixada para mais adiante. Cito: o princípio da quarta figuração é a virada dessa oposição do espírito, de receber em sua interioridade sua verdade e essência concreta, e de estar em casa e reconciliados na objetividade, e porque esse espírito retornado à primeira substancialidade é o espírito que voltou da oposição infinita, de produzir e saber esta sua verdade,
como pensamento e como mundo de efetividade legal. Na introdução às lições sobre filosofia da história e próprio punho, Hegel remete os ouvintes ao roteiro esboçado aos princípios da filosofia do direito, visto que não dispõe de um manual completo sobre filosofia da história de que pudesse lançar mão. É natural que Hegel agora entre a detalhar sua concepção geral de história mundial. Para tanto, retoma a ideia kantiana de um fim último da história que se realiza por certos meios, ou seja, compreende-se a história mundial como um processo teleológico que se determina pela relação de fim e meios. Como visto, Kant precisa lançar mão de um suposto plano da natureza para poder interpretar o aparente caos dos fenômenos históricos como outros tantos meios para se atingir o fim último da humanidade. É claro que para Kant esse procedimento filosófico de interpretar fenômenos na perspectiva de uma ideia da razão cumpre uma função apenas heurística, analógica ou reguladora da reflexão filosófica sobre a história. Em várias ocasiões, Hegel critica Kant por ter reduzido a razão a esse tipo de operações da reflexão e ter finalmente declarado sua impotência de se pôr constitutiva e efetivamente. Rompendo com o tratamento kantiano meramente reflexionante do teleológico, Hegel retoma categorias aristotélicas para pensar uma teleologia efetiva tanto na natureza quanto na história. E com relação à história, desconsidera o esquema kantiano que lança mão de um suposto plano da natureza, concebendo o movimento histórico essencialmente como um movimento do espírito, quer dizer, como progressiva determinação do espírito desde seu estado potencial nos primórdios da história até sua plena efetivação nos tempos atuais. Se a história é essencialmente a história do espírito, o fim último da história deve ser definido em termos do espírito. Ora, diz Hegel, a substância, a essência do espírito é a liberdade. A filosofia nos ensina que todas as propriedades do espírito só subsistem pela liberdade, que todas são apenas meios para a liberdade, procurando-a e produzindo-a. Trata-se de um conhecimento da filosofia especulativa que a liberdade é o único verdadeiro do espírito. O fim último da história terá de envolver, portanto, a liberdade. Para compreender a filosofia da história de Hegel, é preciso manter em vista sua definição da liberdade, neste contexto, como estar junto a si mesmo do espírito, o que implica consciência e autoconsciência. Diz Hegel, o espírito é o estar junto a si. Justamente isto é a liberdade, pois, quando sou dependente, reporto-me a algo outro que eu não sou, e não posso ser algo externo. Eu sou livre quando estou junto a mim mesmo. Este estar junto a si mesmo do espírito é a autoconsciência, a consciência de si mesmo. O desenvolvimento do espírito em sua história será, pois, uma progressiva tomada de consciência desta sua liberdade, consistindo essencialmente num progresso no nível da consciência. Diz Hegel, a história mundial é o progresso na consciência da liberdade, um progresso que temos de conhecer em sua necessidade. Assim sendo, pode ser apontada, diz Hegel, como a destinação do mundo espiritual e como o fim último do mundo, a consciência do espírito de sua liberdade e, com isso, a efetividade de sua liberdade. Com a exigência da efetividade da liberdade, coloca-se um segundo momento do processo, a saber, o estado, o qual é a efetividade em que o indivíduo tem e goza sua liberdade. Em Hegel, este fim último não é uma simples ideia reguladora, como na filosofia da história de Kant, mas é o que se apresenta na história, e isso nos seus dois momentos constitutivos. Diz ele, a história mundial apresenta o desenvolvimento da consciência do espírito de sua liberdade e a efetivação produzida por tal consciência.
Do lado do desenvolvimento da consciência e da liberdade, ocorre nos indivíduos a concomitante tomada de consciência de si em sua singularidade e de sua personalidade como capacidade de renunciar ao meramente singular. Diz ele, sua consciência contém isto, que o indivíduo se compreende como pessoa, isto é, compreende-se em sua singularidade como em si universal, como capaz da abstração, da renúncia a todo particular e assim como em si infinito. Na renúncia ao particular e na posição de si como universal e infinito, o indivíduo se predispõe a servir de meio para a efetivação da ideia de liberdade como o verdadeiro fim último da história. Isto no fim do processo, pois no longo decurso da história o indivíduo precisa passar pelo árduo trabalho da formação que o leva a superar sua animalidade primordial. Aqui entra a questão acerca dos meios através dos quais a liberdade se produz no mundo. Viu-se como Kant, às voltas com a denúncia russoniana das mazelas da vida moderna, fornece uma justificação na medida em que as considera como meios necessários para a consecução do fim superior da implementação de uma Constituição Civil perfeita. Certo? O antagonismo social, a insociabilidade humana, a concorrência de todos com todos, está na origem de uma boa parte das misérias humanas que encontramos ao longo da história e de maneira superlativa na sociedade moderna, como bem reconheceu Rousseau. Mas isto não depõe contra o processo histórico, pois nele não se trata de satisfazer os desejos naturais dos homens, mas de alcançar um fim moral como o fim último da história. No sentido da consecução desse fim, a irrupção desses mesmos desejos egoístas dos homens fornece a energia necessária ao processo, constituindo o meio através do qual é realizado o fim. Hegel dá continuidade a esse esquema teleológico, agora tomado constitutivamente, para usar a linguagem de Kant. Sua consideração dos meios é, entretanto, muito mais detalhada, constituindo de certo a parte mais aproveitável de sua filosofia para leitores comuns, pois é nesta parte, ou caso se queira ficar no jargão, neste momento do movimento de efetivação da ideia da liberdade do espírito, que se encontram suas reflexões acerca das paixões humanas, da importância dos interesses particulares nos processos sociais e políticos, do papel dos talentos e das necessidades individuais numa sociedade complexa, mas também sua incorporação na moderna economia política como teoria do sistema da interdependência que se produz necessariamente quando os indivíduos seguem suas paixões e seus interesses ou buscam satisfazer suas necessidades e realizar seus talentos. Toda essa esfera de particularidades constitui o meio necessário para a efetivação da ideia da liberdade do espírito, pois esta, tomada inicialmente como princípio ou fim, diz Hegel, é apenas um universal, um abstrato, sendo a necessidade, o impulso, a inclinação e a paixão do homem a atividade que aquela ideia põe em obra e existência. No desenvolvimento da ideia da liberdade do espírito na história mundial, estes dois momentos se encontram em permanente tensão, sendo unificados concretamente, entretanto, na instância superior do Estado. Diz Hegel, são dois momentos que entram em nosso objeto. Um é a ideia, o outro são as paixões humanas. O centro e a unificação concretos de ambos é a liberdade ética no Estado. Como Kant já havia apontado, o verdadeiro progresso histórico se dá sem a consciência dos seus personagens e mesmo a contragosto. Esta atuação da razão pelas costas dos indivíduos é agora caracterizada por Hegel com uma de suas mais famosas expressões. Cito, pode ser chamado de astúcia da razão, que ela deixa as paixões atuarem por si mesmas, no que aquilo pelo qual ela se opõe na existência perde e sofre dano. Não é consigo mesmo que a ideia paga o tributo da existência e da transitoriedade, mas com as paixões dos indivíduos. As consequências dessa concepção do processo histórico deverão ficar claras na exposição do detalhamento que Hegel faz
de seus diversos estágios. Apesar de Hegel identificar 4 estágios essenciais na história mundial, eles são enquadrados no esquema triádico do movimento do espírito desde sua inicial imersão no seio da natureza, passando pelo despertar da consciência de si e progressiva ruptura com a natureza até sua reconciliação final consigo mesmo. O primeiro estágio constitui o estar imerso do espírito dentro da naturalidade. O segundo, a saída de dentro da mesma para a consciência de sua liberdade. O terceiro estágio constitui a elevação desde esta liberdade ainda particular para a sua universalidade pura, para a autoconsciência e sentimento de si, da essência da espiritualidade. Uma vez que a história mundial é concebida por Hegel como desenvolvimento do espírito em sua efetividade, quer dizer, como estado, é natural que ele deixe de lado épocas pré-históricas como não sendo parte do seu objeto. Ainda assim, ele se posiciona em relação a 2 conjecturas sobre os primórdios da humanidade em curso na época. A primeira delas circula entre os defensores do direito natural, que recorrem a um suposto estado de natureza para nele identificar uma liberdade natural e direitos válidos antes mesmo da constituição de um Estado. Hegel aponta para a natureza fictícia dessa hipótese, que decorre naturalmente da teoria do direito natural. Cito: aquela hipótese é uma dessas construções nebulosas que a teoria produz, uma representação que dela decorre necessariamente, a qual então atribui também uma existência, sem se legitimar, entretanto, acerca disso de maneira histórica. A sua recusa dessa construção hipotética de um estado de natureza se deve antes à premissa avançada pelos teóricos do direito natural de que em tal estado o homem se encontraria, diz Hegel, na posse de seus direitos naturais, no exercício irrestrito e no gozo de sua liberdade. Pois para Hegel a liberdade não é dada imediatamente na natureza, mas tem de ser antes adquirida e conquistada, diz ele, e isto através de uma mediação infinita do disciplinamento do saber e do querer. A outra conjectura sobre o início da humanidade criticada por Hegel ganhou atualidade com a publicação, em 1829, da Filosofia da História de Friedrich Schlegel, mas ela está presente nos círculos intelectuais alemães já desde a década de 1750, defendida inicialmente por Hamann e integrada por Herder em sua própria Filosofia da História a partir da década de 1770. Esta conjectura tem sua origem na teologia bíblica e diz que a natureza se encontrava no início aberta e transparente diante dos olhos lúcidos do homem, como um claro espelho da criação de Deus, estando-lhe igualmente aberta a verdade divina. Diante desse pano de fundo primordial, a história da humanidade aparece como a longa história da queda original e suas consequências nas mais diversas esferas, o que para um convicto defensor do progresso histórico da humanidade como Hegel é obviamente inaceitável. Conjecturas à parte, Hegel exclui de sua apresentação da história mundial o período pré-estatal, porque nele a racionalidade ainda não se apresenta em consciência, vontade e ato. Povos podem ter existido sem Estado por muito tempo, em formações sociais de famílias e clãs mais ou menos independentes, cujos membros não se comportam como indivíduos de vontade livre uns em relação aos outros ou como pessoas, posto que não se organizam numa formação política superior que permite a desvinculação dos indivíduos de seus laços familiares, preparando-os para a submissão a princípios universais. Tais povos ainda não constituem parte da história, situando-se no que Hegel já chama de pré-história. Pois a história mundial é a história do desenvolvimento da ideia do Estado como ideia da liberdade efetiva, a qual implica, de um lado, a liberação dos indivíduos de seus laços naturais e, de outro, a subordinação de sua vontade a princípios universais. Cito Hegel: a liberdade consiste apenas em saber e querer objetos substanciais universais, tais como o direito e a lei,
e em produzir uma efetividade que lhes seja adequada, o Estado. Por não contribuir nesse sentido, os tempos pré-históricos, que se queira representá-los em séculos ou em milênios, não contam para o filósofo da história mundial. Este começa com o despotismo oriental, no qual se reconhece ao menos que é livre, iniciando-se assim o longo e árduo trabalho de formação histórica, o disciplinamento da vontade natural indômita até o universal e a liberdade subjetiva. Hegel passa em revista a China, a Índia, a Pérsia, o Egito, como os grandes impérios que correspondem a esse estágio. Como estamos aqui interessados mais no despertar da consciência da liberdade subjetiva e seu posterior desenvolvimento, que começa propriamente no estágio seguinte, podemos deixar de lado esse início da história mundial, apesar de ocupar bastante Hegel e sua época de pleno desenvolvimento do princípio imperial de dominação mundial, então sob hegemonia inglesa. O segundo estágio da história mundial, poderia-se acrescentar para Hegel o primeiro estágio da história da modernidade, ocorre no mundo grego, em cuja cultura se desenvolve a individualidade, mas ainda a partir do princípio da eticidade, quer dizer, da totalidade social, mesmo que já seja a eticidade cunhada na individualidade, significando assim o livre querer dos indivíduos. Como para muitos classicistas daquele período, a experiência ética grega constitui também para Hegel um ideal que a humanidade logrou realizar uma única vez, mas que logo se desfez, e na compreensão de Hegel tinha de se desfazer, não podendo retornar jamais. Na Grécia clássica se encontra, diz Hegel, a união do ético e da vontade subjetiva, ou o reino da bela liberdade. Colocado assim, o ideal da comunidade ética se refere quase só a Atenas. Apesar de admirar a virtude militar dos espartanos, como faz, aliás, também Rousseau, Hegel vê realizado no apogeu de Atenas o ideal da beleza ética como harmonia do objetivo e do subjetivo, quer dizer, da totalidade ético-política e da vontade individual. No estado ideal greco-ateniense, o espírito, diz Hegel, é um espírito universal vivo que é ao mesmo tempo o espírito dos indivíduos singulares. Assim como antes já foi para Montesquieu e Rousseau, também para Hegel o regime republicano democrático só é adequado a um povo nesse estágio do desenvolvimento do espírito. Ao mesmo tempo que somente a Constituição democrática é adequada para esse espírito e para esse estado, pois na Grécia está dada a liberdade do indivíduo, sem que ela já tenha chegado à abstração em que o sujeito depende absolutamente do substancial ou do estado como tal, mas nela a vontade individual é livre em toda sua vitalidade, sendo em sua determinidade a atuação do substancial. Esta individualidade livre, e em casa na sua cidade-estado, pôde, então, se espraiar livremente pelas mais diversas esferas de atividade, produzindo uma florescência cultural nunca vista antes nem depois. Por algumas décadas, Atenas foi o centro de um florescimento espiritual tal que Hegel, a seu respeito, chega a suspirar em suas lições sobre a história da filosofia que, dizer, se fosse permitido ter uma nostalgia, então seria de tal terra, de tal situação. E sempre de novo em seus textos, Hegel volta a falar de beleza e bela unidade ao se referir àquela experiência grega. A constituição dessa bela comunidade pressupõe, entretanto, condições que não se encontram em outra parte, a saber, uma totalidade política que se efetiva apenas na medida de sua atuação pelos indivíduos livres, e uma individualidade livre que se esgota essencialmente na atuação da totalidade de que é parte. Esta constelação tornou possível o que pode ser considerado um máximo de liberdade individual e política, a qual se refletiu, então, no florescimento cultural sui generis daquele período.
Trata-se de dois aspectos da experiência ateniense que constituem sua essência. Diz Hegel, no todo, os momentos essenciais do ser ateniense eram a independência dos indivíduos e a formação cultural animada pelo espírito da beleza. Como visto, a filosofia da história de Hegel se caracteriza por uma inovação fundamental em relação às precedentes no concernente à compreensão do papel global da experiência grega no todo da história mundial como desenvolvimento da consciência e da liberdade do espírito. Se até então se operava com um esquema que propõe um período clássico da cultura grega, em que tudo é beleza e perfeição, seguido de uma longa decadência, advinda com a perda da liberdade política sob a injeção macedônica, em que quase tudo é visto como degenerado e imperfeito, Hegel situa no coração mesmo da bela experiência sob a hegemonia ateniense o princípio da dissolução. Cito Hegel, o espírito só pôde permanecer nesse estágio da bela unidade espiritual por pouco tempo, e a fonte do progresso ulterior e da corrupção foi o elemento da subjetividade, da moralidade, da reflexão própria e da interioridade. A bela flor da vida grega durou aproximadamente apenas 60 anos, das guerras médicas, 492 a.C., até a Guerra do Peloponeso, 431 a.C. Em trágica ironia, o germe da dissolução estava plantado naquilo mesmo que tornou os gregos grandes em seu apogeu, a saber, o espírito de independência dos indivíduos, com o qual vieram a liberdade subjetiva, a reflexão sem fim e as tentações da interioridade. Cito Hegel, justamente a liberdade subjetiva, que constitui o princípio e a figuração própria da liberdade em nosso mundo, o fundamento absoluto de nosso Estado e de nossa vida religiosa, justamente esta liberdade subjetiva pôde surgir para a Grécia como a corrupção. A interioridade estava muito próxima do espírito grego. Ele tinha de chegar nela logo, mas ela jogou seu mundo na corrupção. Apesar de eclodir finalmente na Guerra do Peloponeso, o princípio da dissolução da bela unidade espiritual grega tomou conta da cultura grega já no período precedente, ou seja, bem no apogeu da Grécia clássica. O germe da dissolução vem ironicamente com a formação da ciência naquele período. Diz Hegel, na época da Guerra do Peloponeso, a ciência já estava formada. Foi com os sofistas que teve início o refletir sobre o dado e o raciocinar. À primeira vista, a atribuição aos sofistas daquele princípio que seria a causa da dissolução da bela comunidade grega parece continuar a tradicional denúncia de seus malefícios, iniciada já por Aristófanes e por Platão numa série de seus diálogos. Para Hegel, entretanto, a dissolução da comunidade política grega é apenas o resultado necessário do desenvolvimento de um princípio que é, por si mesmo, necessário para o desenvolvimento da consciência e da liberdade do espírito. Por um lado, portanto, os sofistas são protagonistas daquela tragédia ética em que os gregos conheceram seu destino, na qual um excesso de liberdade individual leva finalmente à perda da liberdade política. Diz Hegel, para o grego, a pátria era uma necessidade sem a qual não podia viver. Foram os sofistas que levantaram pela primeira vez a reflexão subjetiva e a nova doutrina de que cada qual tinha de agir de acordo com sua própria convicção. Assim que entra a reflexão, cada um tem sua própria opinião, investiga o seu direito, não poderia ser melhorado, encontra-se em si a convicção, em vez de se ater ao vigente, e assim começa uma liberdade subjetiva independente, em que o indivíduo é capaz de pôr tudo em sua consciência, mesmo contra a Constituição vigente. Mas este é só um lado da história, aquele geralmente levantado pelos detratores dos sofistas desde Aristófanes e Platão. O outro lado, cuja identificação constitui o mérito da análise histórica hegeliana, independentemente de sua intenção especulativa,
é o significado de longo prazo do princípio que os sofistas promoveram. Cito Hegel. Temos de compreender, então, a corrupção do mundo grego em seu significado mais profundo e expressar seu princípio como a interioridade que se torna livre para si. Vemos surgir a interioridade de várias maneiras. A bela religião grega é ameaçada pelo pensamento universal interior. As constituições de Estado e as leis são ameaçadas pelas paixões dos indivíduos e pelo arbítrio, e a vigência totalmente imediata é ameaçada pela subjetividade que se compreende e se mostra em tudo. O pensamento aparece aqui, portanto, como o princípio da corrupção, e isto como corrupção da eticidade substancial, pois ele levanta uma oposição e, no essencial, faz valer princípios racionais. Para a eticidade substancial do mundo grego, o despontar da interioridade, da subjetividade e da universalidade abstrata, interior, levou rapidamente ao ponto de ruptura e à dissolução. Mas estes mesmos elementos constituem o fundamento remoto da eticidade moderna, cujo nascimento Hegel registra em pleno século V a.C., na Atenas dos sofistas e de Sócrates. Acompanhando o movimento dessa construção histórica, ganha-se a dimensão de longo prazo necessária para compreender uma afirmação de Hegel em suas lições sobre a história da filosofia, que certamente causa de imediato surpresa, se não estranheza, no leitor incauto, que pode até imaginar que se trata de um anacronismo interpolado pelo aluno que tomou nota das aulas. O princípio do tempo moderno começa nesse período, com a dissolução da Grécia na Guerra do Peloponeso. Longe de constituir um anacronismo ou uma interpolação indevida, entretanto, esta afirmação fornece uma importante chave de leitura do movimento essencial da filosofia da história de Hegel e, em nível mais especulativo, talvez até de sua lógica, uma espécie de quintessenciação do movimento histórico, seu correlato objetivo ou real. Ela é reforçada por outras ponderações semelhantes, por exemplo, como a que compara a sofística com o esclarecimento ou a Aufklärung nos tempos recentes. Diz Hegel, já não se acredita, mas se investiga. Em suma, é o que em tempos mais recentes se chama Aufklärung. Ou esta outra, no que diz respeito à forma e mesmo ao conteúdo, nossa formação, Aufklärung, situa-se de todo no mesmo estágio em que se encontrava nos sofistas. É claro que esta última colocação tem um viés crítico contra a própria Aufklärung dos tempos modernos, um estágio que, na compreensão de Hegel, deve ser superado por um movimento de reconciliação especulativa a ser propiciado pela filosofia hegeliana. É no período em questão que se encena, no mundo grego, a tragédia do Ético, que constitui, assim, ao mesmo tempo, a morte de uma formação política, a da bela comunidade grega, e o nascimento de uma nova constelação, a do mundo moderno. Na Filologia do Espírito, Hegel se vale da Antígona de Sófocles para refletir sobre a tragédia do Ético no mundo grego. Já em sua História da Filosofia, ele delineia em traços gerais uma tragédia que muitos pensaram em escrever, mas que jamais foi escrita, a saber, a tragédia de Sócrates. Hegel entende que o destino de Sócrates está de acordo com seu princípio, sendo maximamente trágico. Com os sofistas e particularmente com Sócrates, a cultura grega desenvolve um princípio que traz consigo a perdição da comunidade, a saber, o princípio da individualidade, que em Sócrates teria tomado uma forma prenunciadora de desenvolvimentos futuros, como Hegel ensina em suas aulas de filosofia da história. Diz ele, é em Sócrates que chega, então, a livre expressão, no início da Guerra do Peloponeso, o princípio da interioridade, da independência absoluta do pensamento em si. Este princípio é fatal para o Estado ateniense, que tem como característico que o costume seja a forma em que ele subsiste, a saber, que o pensamento não seja separável da vida efetiva.
Ora, Sócrates leva seus interlocutores a pensar livremente sobre temas morais, promovendo assim um pensamento que, em tese, se separa da vida real. Aprofundando o caráter dissolutivo desse pensamento, as conversas de Sócrates costumam ter o resultado negativo de que, no fim, todos saem com a impressão de que ninguém sabe o que é justo, bom, etc., quando tudo isso já está bem estabelecido no estado constituído. Na compreensão de Hegel, portanto, a tragédia da condenação de Sócrates era inevitável, pois, diz ele, o princípio de Sócrates se mostra como revolucionário contra o Estado ateniense. E é precisamente por não ser só o destino pessoal do indivíduo Sócrates que se desenrola em sua condenação à morte, mas o próprio destino de Atenas, que esse processo daria um bom material para uma tragédia em sentido estrito. Diz Hegel, seu destino não é meramente seu destino pessoal, individual ou romântico, mas é a tragédia de Atenas, a tragédia da Grécia que é encenada nisto, que chega nele a representação. Assim como antes reconheceram na tragédia Antígona, também nesse processo condenatório de Sócrates, Hegel identifica duas potências que se chocam inevitavelmente. Destino. Para a filosofia da história de Hegel, a tragédia de Sócrates é mesmo mais significativa do que Antígona, na qual duas potências necessárias e constitutivas da mesma totalidade se confrontam, em linguagem contemporânea poderia falar de um corte essencialmente sincrônico, a saber, a da eticidade natural, divina, da família, representada por Antígona, e a da eticidade artificial, humana, do Estado, representada por Creonte. Enquanto que no processo da condenação de Sócrates se confrontam duas potências representativas de mundos diferentes no tempo, num corte diacrônico, portanto, muito mais de acordo com uma filosofia dialética da história. Uma potência que se despede do palco da história e uma potência que mal começa a se manifestar, mas que dominará a atualidade de Hegel. Está dado, portanto, material para uma tragédia que ninguém escreveu, talvez porque o universo poético da bela totalidade ateniense comece a se desfazer nesse processo histórico, não lhe restando energia poética que pudesse ser vertido numa tragédia. Enquanto o mundo moderno será essencialmente prosaico, pouco dado por isso a tragédias de verdade. Diz Hegel, há aqui duas potências que se erguem uma contra a outra. Uma das potências é o direito divino, o costume ingênuo, virtude, religião, que são idênticas à vontade de viver livre, nobre e eticamente suas leis. Podemos chamá-lo abstratamente de liberdade objetiva, eticidade e religiosidade, a própria essência dos homens. Por outro lado, é o que é em e para si, o verdadeiro, encontrando-se o homem nessa unidade com sua essência. O outro princípio é, ao contrário, o direito igualmente divino da consciência, o direito do saber, da liberdade subjetiva. Esta é a fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal, isto é, da razão a partir de si, o princípio da filosofia para todos os tempos consecutivos. São estes dois princípios que vemos entrar em colisão um com o outro na vida e na filosofia de Sócrates. Com o ensino dos sofistas, a guerra do Peloponeso e a tragédia de Sócrates, tem-se, portanto, ao mesmo tempo o início da dissolução da bela eticidade grega e o começo de uma nova era, cujas características se tornarão patentes tão somente no estágio seguinte, o terceiro estágio da história mundial, dominado pelos romanos. Pois o que foi fatal para a comunidade grega, o princípio da liberdade individual ou interioridade, constitui o solo ou o ponto de partida de um novo desenvolvimento no mundo romano. Diz Hegel, aquela interioridade, aquele voltar-se para dentro de si mesmo, que vimos como a corrupção do espírito grego, torna-se aqui o solo em que nasce um novo lado da história mundial. Na consideração do mundo romano, não se trata de uma vida espiritual concreta, rica em si mesmo,
mas nele o momento relevante para a história mundial é o abstrato da universalidade, e o fim, perseguido com dureza, sem coração nem espírito, é a mera dominação para fazer valer aquele abstrato. De maneira mais concreta, Hegel volta a falar da trágica, porque necessária, dissolução do mundo político grego em seus princípios da filosofia do direito e significativamente na exposição geral de seu conceito de sociedade civil burguesa, na qual registra o reconhecimento pleno da particularidade de interesse dos indivíduos. Cito: o desenvolvimento independente da particularidade é o momento que se mostra nos estados antigos como a entrante corrupção dos costumes e o fundamento último de sua decadência. Esses estados não puderam suportar sua divisão e a reflexão infinita da autoconsciência em si, e sucumbiram a esta reflexão assim que começou a se impor, primeiro na mentalidade, depois na realidade, porque faltava seu princípio ainda simples, a força infinita que se encontra tão somente naquela unidade que deixa a contraposição da razão cindir-se em toda a sua força e a domina, mantendo-se nela assim a si mesma e a retendo nela mesma. Esta unidade que se fortalece com o desenvolvimento da particularidade, em vez de se enfraquecer e corromper como os estados antigos, constitui-se nos poros da formação social do estágio seguinte. As formações políticas mais antigas não puderam dar conta daquilo que para elas constituiu um excesso de particularidade e que se imporá em seguida como o princípio da personalidade. Cito Hegel: o princípio da personalidade autossubsistente e em si infinito do indivíduo, o princípio da liberdade subjetiva, que despontou interiormente na religião cristã e exteriormente, por isso ligada à universalidade abstrata no mundo romano, não chega a seu direito naquela forma apenas substancial do espírito efetivo. Como o desenvolvimento pleno do direito passa para Hegel pelo pleno reconhecimento do princípio da personalidade ou da liberdade subjetiva e individual, uma etapa decisiva da história, até então geralmente visto como mera decadência, está ainda por vir, ocorrendo nela tanto o desenvolvimento do próprio princípio da personalidade, quanto a reflexão filosófica que dele dará conta. O terceiro estágio da história mundial é realizado pelo Império Romano, o império da universalidade abstrata e do trabalho amargo da idade adulta da história. Se já não se encontra aqui a submissão infantil ao arbítrio de um senhor que ocupa a figura paterna, como no despotismo oriental, tampouco se encontra aqui o belo arbítrio próprio da juvenilidade grega. O adulto em espírito, para Hegel, o homem do Império Romano, diz ele, serve ao fim universal, no qual o indivíduo deperece e alcança seu fim próprio tão somente no universal. Na perspectiva de longa duração com que opera Hegel, descobre-se aqui a origem de algumas características bem modernas, como a abstração, a formalização e a universalização dos processos sociais e políticos. Pois, na medida em que os indivíduos se descolam da totalidade ética e se isolam ou tentam isolar-se na privacidade de um átomo social, a totalidade política se lhes contrapõe abstratamente como garantidor de um universal meramente formal, mas que cobra de todos o sacrifício de sua liberdade individual concreta. Neste movimento, diz Hegel, o Estado começa a se destacar abstratamente e a se constituir um fim, do qual os indivíduos também tomam parte, mas não permanente e concretamente. Se em Atenas o Estado era como que o resultado concreto da atividade política de indivíduos que se compreendiam como o Estado ateniense, podendo ser caracterizado como o reino dos indivíduos, o Estado romano já é um universal abstrato, no qual, diz Hegel, os indivíduos livres são sacrificados à dureza do fim, ao qual têm de se entregar nesse serviço ao universal ele mesmo abstrato. Apesar de reconhecer a necessidade desse momento para o desenvolvimento da consciência e da liberdade do espírito, o que chama na fenomenologia do espírito de espírito alienado de si mesmo,
Hegel concentra em sua análise da cultura romana boa parte de suas caracterizações negativas do processo de modernização a longo prazo. Pois de que Estado moderno não se poderia dizer o que Hegel diz do Império Romano? Cito: aqui já não há alegria e contentamento, mas trabalho duro e amargo. O interesse se desconecta dos indivíduos, mas esses ganham em si mesmos a universalidade formal abstrata. O universal subjuga os indivíduos, nele eles têm de renunciar a si mesmos, mas em compensação recebem a universalidade de si mesmos, isto é, a personalidade. Eles se tornam pessoas jurídicas enquanto privadas. O princípio imperial da antiguidade tardia é visto por Hegel como um momento necessário e concomitante com o desenvolvimento do momento da personalidade no espírito. Cito: quando no decurso da história a personalidade se torna predominante e sua desintegração em átomos só pode ser mantida coesa externamente, avança o poder subjetivo da dominação como convocado para essa tarefa. Ou seja, a atomização social, consequência da perda da liberdade política dos indivíduos, reforça necessariamente o desenvolvimento do princípio do Estado imperial, em que tendencialmente todos os indivíduos têm seus direitos privados reconhecidos, mas politicamente todos valem igualmente nada. O consolo que numa fase mais adiantada da modernidade o burguês encontra em sua privacidade já era, na visão de longo prazo ensaiada por Hegel, o consolo do indivíduo na antiguidade imperial. Cito Hegel: o indivíduo procura no direito privado desenvolvido o consolo pela liberdade perdida. Esta é a reconciliação puramente mundana da oposição. A experiência histórica mostra amplamente que os indivíduos egoístas e isolados em sua vida privada tendem a se conformar ou mesmo a se regozijar com este seu status, desde que sintam garantida essa sua esfera privada como um direito que lhes assiste. Com o desenvolvimento da modernidade, o princípio da individualidade privativa, do egoísmo sem reservas e do cálculo da utilidade em benefício próprio vai progressivamente tomando conta de todas as esferas da atividade humana. Desde que minimamente respeitado em seu direito privado, este indivíduo pouco se importa com a forma política do Estado que assegura aquele direito. Nesta linha de raciocínio, poder-se apresentar uma versão bem mais realista do processo histórico até os tempos atuais. Tal versão tenderia a ser, entretanto, bem mais pessimista do que um filósofo da história pode suportar, pois alguém poderia ser tentado a ver registrado nela não o progresso, mas o declínio da humanidade. Para assegurar que o movimento histórico da humanidade constitui um progresso, Hegel precisa lançar mão de todo o poder de fogo de sua especulação, desenvolvendo uma narrativa que apresenta inclusive o cristianismo como uma potência civilizadora da melhor espécie. Assim, Hegel passa a considerar que o indivíduo dos tempos imperiais antigos, de repente, se sente insatisfeito com a reconciliação mundana que lhe permitia gozar os benefícios de sua vida privada. Cito: mas agora se faz sentir também a dor com o despotismo, e o espírito, compelido às suas profundezas mais íntimas, abandona o mundo profano, busca em si mesmo a reconciliação e começa agora a vida de sua interioridade, uma interioridade concreta e plena que possui ao mesmo tempo uma substancialidade que não se radica somente na existência externa. Assim se gera no interior a reconciliação espiritual, a saber, porque a personalidade individual é antes purificada e transfigurada em universalidade, em subjetividade e para si universal, em personalidade divina. Aquele reino apenas mundano é contraposto antes o espiritual, o reino da subjetividade que se sabe, e na verdade que se sabe em sua essência, o espírito efetivo. O movimento de reconciliação espiritual começa assim com o cristianismo, mas nele, diz Hegel, ela está consumada apenas em si, começando por isso antes com a enorme oposição do princípio espiritual e religioso à própria realidade básica.
A consumação efetiva da reconciliação espiritual em si e para si demandará séculos, se não milênios, para o quarto estágio da história mundial, a saber, o do Império Germânico. A boa nova da reconciliação espiritual precisou de ser esperada por povos tão bárbaros quanto os germânicos para que se submetessem concretamente a ela e a vertessem numa forma histórica concreta a do Estado moderno. É óbvio nos textos hegelianos que esta reconciliação espiritual não vai sem uma dose considerável de especulação, na qual se encontra essencialmente apresentado o movimento dialético especulativo da interioridade, como o lugar em que supostamente o espírito pode reconciliar-se consigo mesmo em meio a um mundo profano, prosaico e crescentemente formalista.